Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de nossa série História do Cristianismo aqui do canal, em que no vídeo de hoje nós iremos compreender a respeito dos livros apócrifos do Novo Testamento, que são aquele conjunto de obras que não entraram para o cânon dos 27 livros que mais comumente nós conhecemos aqui no Ocidente e que nos foi legado através da tradição católica e também protestante. Lembrando apenas aqueles estudantes também que acompanharam a aula anterior que existem alguns cristãos ainda nos dias de hoje que, por se utilizarem de uma tradução mais antiga da Bíblia, conhecida como Peshittá, mais especificamente cristãos que se encontram no Oriente, na região da Síria, alguns deles consideram que o Novo Testamento contém apenas 22 livros. Então, algo que já é de início muito curioso é que alguns cristãos do mundo, nos dias de hoje ainda, consideram que existem alguns livros no nosso Novo Testamento que deveriam ser considerados apócrifos, como, por exemplo, as cartas católicas que nós temos ali, e muitos desses cristãos acabam rejeitando. Mas no vídeo de hoje nós iremos compreender sobre aqueles livros apócrifos que mais especificamente foram mencionados por Eusébio de Cesareia, que foi o mais importante historiador da Igreja Antiga e que nós também fizemos a leitura de sua obra, mais especificamente no livro 3 e no capítulo 25 na aula anterior, em que ele nos mostra, no quarto século, sobre as obras que estavam sendo mais aceitas, aquelas também que estavam sendo discutidas se iriam entrar ou não para dentro de um cânon do Novo Testamento, e aquelas obras também que deveriam ser consideradas completamente espúrias. E nós iremos também responder algumas das perguntas que muitas vezes as pessoas se fazem ainda nos dias de hoje com relação a estas obras. E são perguntas muito interessantes e muito válidas no sentido histórico, como por exemplo, será que esses evangelhos, como por exemplo aqueles evangelhos que muitas vezes são noticiados pela mídia nos dias de hoje, como é o caso do Evangelho de Judas, Maria Madalena, ou o Evangelho de Tomé, nos refletem alguma coisa histórica que talvez a Igreja não queria que saibamos a respeito disso? Ou ainda, será que os livros apócrifos, como por exemplo é o caso de Atos de Paulo e Tecla, ou Atos de Pedro e André, eles possuem algum fundo histórico de verdade que seria importante de nós conhecermos para compreendermos tudo isso melhor a respeito da busca do Jesus de Nazaré histórico, bem como do movimento que se iniciou com os seus apóstolos? E é isso também que irei procurar responder aqui com vocês na nossa aula de hoje, em que iremos estudar um pouco mais a respeito desses livros. Apenas aqui, já de início, eu quero salientar algo importante com vocês, que não tenho condições, devido ao limite de tempo e também de aulas que tem aqui no canal, de abordar com vocês toda a profundidade que existe nos livros apócrifos. Isso porque existe até mesmo uma fonte que é datada do século IV, do ano de 375 mais especificamente, que é uma fonte vinda de Epifânio, que considera que o número de cristãos que existiam naquela época, chamados de cristãos gnósticos, que muitos desses cristãos foram os responsáveis também por formar esses livros que depois foram considerados apócrifos, eles eram de um número superior ainda a 60 cristãos diferentes, com diferentes perspectivas e diferentes teologias. Então, se nós fôssemos buscar até mesmo uma lista dessas que muitas vezes se encontram na internet sobre os livros apócrifos, nós observamos que a quantidade de livros que existem é muito superior a 100. Então, obviamente que é algo muito limitado para se abordar aqui numa aula apenas com vocês. Então, o que eu irei me dedicar mais é dar um panorama geral sobre esses livros apócrifos do Novo Testamento e irei também observar com vocês um pouco mais a particularidade daqueles livros que são mencionados por Eusébio de Cesareia, que estavam sendo discutidos se iriam entrar ou não para o cânon. Outra coisa aqui também muito importante com relação ao cânon do Novo Testamento, lembrando apenas novamente que convido muito a todos vocês para assistirem a aula anterior, que vocês terão um conhecimento mais profundo justamente também para se adentrar na nossa aula de hoje, mas que nós observamos lá que o que os cristãos observavam para considerar que um livro deveria entrar ou não para o cânon do Novo Testamento não era a questão que muitas vezes se pensa nos dias de hoje, como sendo a questão de se um livro é inspirado ou não. Isso era algo absolutamente secundário para os cristãos daquela época, do período antigo. Se existiam 3 aspectos que os cristãos observavam que eram muito importantes e fundamentais para definir se um livro iria entrar para dentro do cânon ou não. O primeiro deles era a questão da apostolicidade, que era muito importante fazer com que esse livro fosse traçado até algum apóstolo mais específico. O segundo aspecto era com relação à aceitação geral por todas as igrejas que faziam justamente parte deste movimento que o historiador Bart Ehrman considera muitas vezes como sendo uma proto
ortodoxia, e o terceiro fundamento também, que era talvez o mais importante dele, se um livro deveria fazer parte do cânon ou não, é se ele conciliava de acordo com a ortodoxia da igreja. Então, por exemplo, muitos dos evangelhos, apesar de talvez serem pensados como tendo uma tradição apostólica, mas pelo fato de terem doutrinas, como por exemplo a questão do adocionismo, que considerava que Jesus de Nazaré era filho de Deus apenas no momento do batismo de Jesus de Nazaré no Rio Jordão, foram evangelhos rejeitados por conta de que iam contra a doutrina da igreja majoritária. Então nós vemos aí algo que também já é muito interessante com relação a esses evangelhos apócrifos e os motivos que eles foram rejeitados. Mas aqui já cabe salientar logo de início, já acabando com a esperança de muitos dos estudantes aqui, é que infelizmente muitos desses livros eles foram escritos em um período muito posterior aos evangelhos sinóticos e também ao evangelho de João que nós temos no nosso Novo Testamento. Então, por exemplo, muitos desses livros apócrifos, eles foram escritos por volta do século II e do século III. Então, existe pouca coisa que nós poderíamos traçar do Jesus de Nazaré histórico neles, e também existe pouca coisa que nós poderíamos traçar do movimento apostólico mais primitivo. Mas a importância de se estudar esses livros, mais especificamente, é porque os historiadores observam que eles demonstram a grande diversidade de movimentos e de pensamento cristão que existia no século II e no século III, que são movimentos cristãos muitas vezes chamados de gnósticos, muitas vezes movimentos cristãos que se assemelham em muito à ortodoxia ou à proto-ortodoxia que existia nessa época, mas que tinham pensamentos diferentes sobre Jesus de Nazaré, como por exemplo a questão de ele ser considerado filho de Deus apenas por adoção. Existiam também alguns cristãos que eram cristãos judeus, que mantinham ainda toda a tradição da lei de Moisés e, por incrível que pareça, consideravam até mesmo o apóstolo Paulo um herege. Então, para esses cristãos, as epístolas paulinas é que deveriam ser consideradas apócrifas. Então, nós vemos que a diversidade de cristianismo era algo muito grande. Esse é um dos motivos principais, até mesmo, de nós termos interesse como historiadores no estudo desses evangelhos e escritos apócrifos, que muitas vezes os historiadores procuram evitar até mesmo de serem chamados de apócrifos, mas simplesmente o consideram como sendo pseudepígrafos, que muitas vezes tentam remontar a uma origem apostólica, mas que na verdade foram escritas por uma outra pessoa. Agora aqui, apesar de já ter comentado muito com vocês sobre o que vem a ser esses livros apócrifos e quando eles surgiram, mais especificamente no século II e III, com poucas exceções, é interessante também nós compreendermos sobre de onde vem esse termo apócrifo. E apócrifo é um termo que ele tem a sua origem do latim, que significa obscuro, esconder-se, secreto, ou ainda simplesmente não canônico. Mas ele também é um termo apócrifo que vem do grego também, que significa, mais especificamente em grego, obscuro. Então é por isso que muitas vezes esses evangelhos e esses escritos são chamados de apócrifos, porque eles realmente são obscuros pelo fato de não estarem no Novo Testamento. Mas são escritos realmente muito importantes para compreendermos sobre a história do cristianismo antigo. Agora aqui também algo que é importante de já compreender de início, que eu também mencionei com vocês um pouco anteriormente, que muitos desses livros chamados apócrifos, eles foram desenvolvidos por cristãos gnósticos. E também é importante nós compreendermos o que vem a ser esses cristãos gnósticos. E o gnosticismo, que ele foi muito evidente durante principalmente o século II e III, não apenas no mundo greco-romano de uma forma geral, envolvendo bastante o cristianismo, mas também tendo muitas de suas ideias sendo desenvolvidas na própria cultura judaica, que vai dar origem até mesmo ao movimento da Kabbalah na Idade Média, que é um movimento que tem certa proeminência gnóstica. Esses gnósticos, eles eram muitas vezes considerados como cristãos, de certa forma místicos, e a diversidade de movimentos gnósticos também era bastante grande. Então tinham gnósticos que mantinham-se absolutamente afastados da sociedade, porque consideravam que o mundo material seria algo completamente afastado de Deus. Existiam também ainda alguns gnósticos que mantinham uma perversidão total, então era algo bem variado que existia realmente dentro do cristianismo com relação a esses movimentos gnósticos. Mas não apenas gnósticos, existiam também outros cristãos, que eram, por exemplo, os docetistas, que acreditavam que Jesus de Nazaré seria apenas uma espécie de fantasma, ele não teria um corpo físico real.
E até mesmo nós vemos que esses cristãos, talvez até mesmo chamados de proto-gnósticos, não gnósticos completamente, mas que tinham certas visões sobre Jesus de Nazaré bem diferentes daquilo que é ensinado pela ortodoxia, foram até mesmo sendo considerados como anticristos, como nós observamos até mesmo nos escritos de João, em 1 João, capítulo 4, verso 2, 2 João também, em que fala a respeito de que aqueles que não consideram que Jesus veio em carne deveria ser considerado absolutamente espúrio. Então isso é algo muito interessante, porque nós vemos que até mesmo no momento em que os escritos que nós temos no Novo Testamento estavam sendo elaborados, já existia uma diversidade bem grande de movimentos cristãos. Então vamos observar agora, fazendo uma breve leitura a respeito da obra de Eusébio de Cesareia, mais especificamente em seu livro 3 e no capítulo 25, sobre aquelas obras que ele considera como sendo questionáveis de entrar no cânon ou não, e também aquelas obras que são consideradas espúrias do Novo Testamento. E na sequência também irei fazer um pequeno comentário sobre cada uma delas aqui com vocês, para nós compreendermos sobre o que vem a ser estes livros apócrifos que por vezes despertam tanto interesse em todos nós. Então vamos lá com Eusébio de Cesareia. Entre os espúrios devem ser alistados ambos os livros chamados Atos de Paulo e aquele chamado Pastor e o Apocalipse de Pedro. Além desses, os livros chamados a Epístola de Barnabé e as chamadas Instituições dos Apóstolos. Além disto, como já afirmei, caso pareça correto, o Apocalipse de João, que alguns, como já se disse, rejeitam, mas outros colocam entre os genuínos. Mas há também alguns que alistam entre estes o Evangelho de acordo com os Hebreus, no qual os hebreus que receberam a Cristo têm especial deleite. Pode-se dizer que estes são todos a respeito dos quais há alguma controvérsia. Aqui o único livro que eu não vou comentar com vocês, que faz parte de um livro canônico, mas que nós observamos que era disputado no período do quarto século, era o Apocalipse de João. Então, primeiro de tudo, eu vou comentar aqui com vocês um pouco a respeito do que vem a ser esse Atos de Paulo, que muitas vezes também nós temos ali um livro chamado Atos de Paulo e Tecla. E esse livro chamado Atos de Paulo, ele é muito interessante para a historiografia e para nós compreendermos como se deu o processo de desenvolvimento do cristianismo entre o primeiro e segundo século. É claro que aqui, inicialmente, deve-se salientar que esse livro ele foi escrito um pouco depois da metade do segundo século. Então, a maioria dos historiadores considera que Atos de Paulo ou Atos de Paulo e Tecla, ele deveria ser concebido ali como tendo sido escrito por volta do ano de 160 da Era Comum. Então, nós estamos ali cerca de 130 anos depois da morte de Jesus de Nazaré. Todavia, muito provavelmente esse livro, Atos de Paulo, ele traz algumas tradições que foram transmitidas oralmente que nós não temos no Novo Testamento, que podem ser muito úteis para nós compreendermos como se deu o desenvolvimento do cristianismo em seus anos iniciais e também ali como existiam alguns movimentos cristãos diferenciados daquilo que era a linha proto-ortodoxa. Esse termo, apenas lembrando, conforme eu mencionei na aula passada, que é um termo elaborado por Bart Ehrman, que é um dos historiadores bastante proeminentes sobre a história do cristianismo primitivo, que é um termo que significa aquela linhagem de cristianismo que dará luz, então, ao cristianismo católico, como hoje o conhecemos, também o cristianismo ortodoxo e o demais cristianismo protestante. Mas nós vemos ali que esse evangelho justamente fazia parte de uma linha que acabou não desenvolvendo o cristianismo proto-ortodoxo, era uma linha um pouco diferente. E o interessante dele é porque nós vemos em Atos de Paulo e Tecla que se conta que Paulo tinha uma companheira de viagens que exercia uma função muito semelhante à de Paulo também. Ela era como se fosse uma espécie de apóstola, que estava sempre ali junto com Paulo. Então Paulo andava junto com Tecla também. E o interessante desse escrito Atos de Paulo ou Atos de Paulo e Tecla é porque ele nos fornece a informação de que os cristãos ou muitas linhas de cristianismo que talvez remonte até mesmo ao tempo dos apóstolos, mantinha a ideia das mulheres de uma forma igual ao dos homens. Então as mulheres poderiam também batizar, elas também poderiam ensinar, e até mesmo existe, foi descoberto recentemente, uma gruta em que nós temos um desenho do apóstolo Paulo ao lado de Tecla. E ambos os dois eles têm a mesma altura e também eles estão numa posição, essa iconografia de Paulo e Tecla, como se os dois estivessem ensinando. Então, Paulo não era superior a Tecla. E talvez isso se deva justamente a uma das epístolas que Paulo escreve, ali mais especificamente em Gálatas, em que ele considera
é que homem e mulher todos são iguais em Cristo, então não existiria macho nem fêmea. Pode ser então que muitas dessas comunidades, talvez até mesmo em que Paulo esteve presente, consideravam isso de uma forma bastante mais radical, em que realmente as mulheres e os homens eram absolutamente iguais, e tanto um quanto o outro poderia ensinar, poderia ter em si as mesmas funções quanto um e o outro. Então isso é algo bem interessante para nós compreendermos o status da mulher em algumas comunidades cristãs primitivas que não fizeram parte da corrente que formará o cristianismo como hoje o conhecemos, seja ele católico, ortodoxo ou protestante, conforme nós estamos mais adaptados aqui no Brasil. Um segundo livro que nós temos também mencionado por Eusébio é então o Pastor de Hermas. Esse pastor ele é um livro um pouco mais extenso dos livros apócrifos. E ele tem uma série de visões, como se fosse um estilo de um apocalipse. E basicamente o que o Pastor de Hermas tem são vários princípios morais, princípios éticos. Então até mesmo os que quiserem procurar aqui para poder fazer uma leitura do Pastor de Hermas é muito válido também para vocês compreenderem sobre como que se desenvolveu gradativamente os princípios morais dentro do cristianismo. Nós ainda vamos voltar a estudar mais a fundo sobre o Pastor de Hermas quando nós compreendermos um cristianismo como ele estava se desenvolvendo mais ao fim do primeiro século. Ele é um livro que é também datado do primeiro século e quase fez parte do Novo Testamento. Tanto é que muitas igrejas o aceitavam como parte do Novo Testamento, ele só foi rejeitado posteriormente, porque uma das características justamente que o Pastor de Hermas tem é que parece que ele nos traz uma certa característica de adocionismo, que era justamente a ideia de que Jesus de Nazaré ele na verdade não era filho de Deus ainda antes de seu nascimento, ou proveniente de Deus conforme é o ensinamento do Evangelho de João. Mas dá a entender, de acordo com o Pastor de Hermas, que Jesus de Nazaré deveria ser considerado filho de Deus somente a partir de seu batismo. Então é daí que vem o termo adocionista, seria um filho de Deus por adoção e não por uma geração realmente. Então esse é um dos motivos em que o livro Pastor de Hermas foi rejeitado. Porque apesar de poder trazer essa tradição apostólica, ele era contra a doutrina da Igreja Maior, que era um dos princípios e um dos motivos também que muitos dos evangelhos e muitos dos escritos, que agora nós chamamos de apócrifos, foram rejeitados do Novo Testamento. Aqui apenas, antes de nós darmos continuidade e examinarmos mais alguns textos, eu aqui embaixo nesse vídeo coloquei ali o link, que é onde eu acesso justamente o texto de todos esses escritos apócrifos, que é um site chamado Early Writing Christians. Se não me engano é essa a posição que está. Vou deixar o link ali bem certinho para se vocês quiserem acessar então todos esses documentos e todos os livros apócrifos que tem ali presente. Vocês vão poder observar que é uma lista bem extensa a respeito de todo o material que nós temos para investigar do cristianismo primitivo, que ali tem a grande parte dos livros que é o cristianismo chamado pré-niceno, antes do concílio de Nicéia. Nós temos ali também as várias correntes daquilo que poderíamos chamar de cristianismos, dentro desses períodos iniciais do desenvolvimento da história do cristianismo. A única coisa é que nesse site, todos os textos, eles se encontram em inglês. Então, uma forma de vocês terem uma leitura a respeito deles, para os que não conhecem inglês, é justamente acessando eles através do Google Chrome, que o Google Chrome ele tem a possibilidade de vocês fazerem a tradução para o português. Ou ainda, se utilizarem algum outro navegador de internet, como por exemplo o Firefox ou ainda o Internet Explorer, uma outra possibilidade é instalar essa extensão do Google nesses aplicativos que ele também tem para baixar. Então vocês vão ter um acesso daí a esses documentos, todos eles traduzidos para o português, porque todos eles se encontram em inglês. E assim tem-se uma facilidade de vocês fazerem a leitura. Agora, aqueles que acompanham aqui o canal ou que acessarem esse site pelo celular, daí eu já não sei como fazer. Tem que descobrir por si mesmo como é que se faz essa tradução para os que não entendem o inglês. Eu não cheguei a tentar fazer essa leitura pelo celular. Então descubram aí como é que se faz essa leitura. Mas uma outra forma também, provavelmente vocês devem encontrar, procurando pelo Google mesmo, digitando Pastor de Hermas ou Apocalipse de Pedro, Atos de Paulo, vocês devem encontrar também essas mesmas versões em português. Eu só não garanto realmente que as traduções para o português estarão bem feitas, porque eu já procurei pelo Google muitas traduções dos apócrifos para o português e vi que eram traduções bem deficientes realmente. Muitas vezes eram traduções de estilo interpretativo, então eu não gostei muito dos materiais que eu encontrei, porque eles não refletem
aquilo que é o histórico realmente desses textos. Então, o melhor site que eu recomendo é esse que eu deixo o link ali embaixo para vocês acessarem. Também aqui lembrando que desde a aula passada, como muitos estudantes sempre pedem sobre livros para se aprofundarem nesses temas de cânon, história do cristianismo, até mesmo livros sobre histórias do judaísmo, e eu normalmente não colocava a listagem deles aqui embaixo, eu também agora estou colocando as referências. Então todos os livros que eu utilizei para fazer tanto a aula de número 2 quanto a aula de número 3 e as próximas aulas, eu vou colocar todos esses livros como uma referência nos vídeos aqui embaixo, que vocês vão ter ali então acesso a eles logo depois que passar dos inscritos dos apoiadores aqui do canal, bem como dos contatos aqui do canal pelo Facebook, Instagram ou Twitter. Quem quiser me seguir lá pelas redes sociais vão ter ali também escrito os livros que fazem parte dos temas que eu abordo aqui no canal. Tanto é que isso ajuda até mesmo a vocês compreenderem de que o ensinamento que eu estou transmitindo aqui para vocês não é algo que eu esteja inventando, mas é que algo que faz parte da historiografia moderna sobre essas questões do cristianismo primitivo. Aqui também, não fugindo tanto do assunto, mas também muitos estudantes chegaram a perguntar, até mesmo teve alguns que mencionaram que acham esse estudo bem interessante, mas que muitas vezes se torna um pouco difícil de dizer para outro que aprendeu na internet, porque a internet o que mais tem é teoria da conspiração sobre vários assuntos e principalmente história do cristianismo. Isto porque as pessoas amam teorias da conspiração. E quando tem um estudo que é aqui que é mais sério realmente, que aqui no canal eu estou procurando levar para vocês as informações que realmente vêm da historiografia e que é aquilo que é mais aceito pelos historiadores modernos, então não é nenhuma teoria da conspiração, eu também estou tentando anexar aqui o canal ao YouTube Edu e também ao Science Vlogs, que é um grupo de pessoas que justamente se reúne para que canais sejam acrescentados nessa comunidade Science Vlogs e sirvam como uma referência de canais que têm uma pesquisa realmente acadêmica ou científica nos focos de pesquisas distintos da ciência. Então eu queria levar o meu canal aqui como um canal de história. Mas não sei ainda se vou conseguir, é uma coisa que estou tentando, mas espero também para que o estudo aqui se torne cada vez algo que vocês tenham uma confiabilidade de que o que está chegando para vocês aí seja realmente uma pesquisa séria. E não mais um canal de várias teorias de conspiração, que isso a internet está cheia. E aqui justamente é tornar os conteúdos para vocês algo que realmente seja uma pesquisa séria e bem fundamentada. E também, lembrando, dúvidas que surgirem vocês podem escrever aqui embaixo preferencialmente, porque se escreverem no Facebook eu entro muito pouco. Aqui embaixo é o que ajuda também o canal a crescer. E eu, na medida do possível, estarei respondendo a questões que porventura vocês fizerem. Mas agora, saindo dessa grande nota de rodapé, vamos voltar ali aos livros apócrifos que nós estamos examinando com Eusébio de Cesareia. E o próximo deles que nós temos a examinar, então, é o Apocalipse de Pedro, em que nós tínhamos, então, durante um tempo, algumas comunidades que aceitavam 2 livros de Apocalipse. Além do Apocalipse de João, também o Apocalipse de Pedro. E esse Apocalipse de Pedro, ele é um livro bem curioso, porque em si o que ele nos traz de informação é várias visões que, segundo esse livro, Pedro teve a respeito do outro mundo. Então são visões do céu e do inferno. E esse livro também ele pode ser considerado como o livro Gênese, aquele que vai originar muitas das visões de inferno que as pessoas acabaram desenvolvendo no período medieval. Como, por exemplo, pessoas sendo enforcadas pela língua, pessoas sendo colocadas em mar de magma, sendo torturadas das mais horríveis formas no inferno. Isso é algo que já era proveniente desse período, entre o final do primeiro século e o início do segundo, que é onde data o Apocalipse de Pedro. Mas que a grande maioria dos historiadores considera que seja mais provável ali, talvez no início do século II, em que esse livro surgiu, já com todas essas visões a respeito de céu e inferno, em que influenciou, queira ou não, as visões do próprio cristianismo normativo, que surgiu então nos séculos posteriores. Logo depois, o que nós temos de Eusébio de Cesareia, que ele nos informa a respeito da Epístola de Barnabé. Essa epístola ela é bem interessante, ela tem cerca de 21 capítulos e ela também dá várias lições morais. Normalmente esses apócrifos que quase fizeram parte do Novo Testamento, eles contêm exatamente isso, que são várias lições morais que serviam para os cristãos primitivos e também os cristãos no período do início do segundo século. E essa epístola de Barnabé, algo que é muito curioso a respeito dela, que até mesmo é algo que Bart Ehrman conta em muitos de seus escritos,
é que ela é considerada como a epístola mais antijudaica que quase fez parte do Novo Testamento. Então, essa epístola ela considera que tudo o que provém de rito judaico deve ser completamente anulado. Ele até mesmo possui uma característica de que a aliança, que segundo a teologia judaica Deus fez no Monte Sinai com os judeus, com o povo de Israel, ela é uma aliança que foi completamente anulada com Jesus de Nazaré. Então não existe mais relação nenhuma entre Jesus de Nazaré e o cristianismo e o judaísmo, é algo totalmente distinto. Então nós vemos aí que ela é uma polêmica antijudaica das mais afiadas e aguçadas que foram elaboradas ali já no início do século II, em que o cristianismo, nós já vemos que ele era uma religião toda distinta já do judaísmo nesse período de tempo. E até mesmo é muito curioso nós observarmos em história como se deu bastante rápido esse processo de desjudaização do cristianismo, porque na verdade a religião cristã nasceu no seio do cristianismo. Todos os apóstolos, bem como Jesus de Nazaré, eram judeus, bem como os primeiros conversos também eram judeus, mas gradativamente ela foi migrando de uma forma muito rápida para o mundo não judaico. Então, até o momento em que ela se tornou uma religião completamente distinta do judaísmo, e nós já vemos que isso já se deu-se em um início ainda mais profundo no início do segundo século, que além dessa epístola de Barnabé, nós também temos grandes considerações feitas por Inácio de Antioquia, em que dizia que os cristãos não deveriam guardar sábado de forma nenhuma, em que ainda existia no segundo século alguns cristãos que, além de observar o domingo para a leitura de evangelhos, eles também observavam o sábado de forma semelhante aos judeus, tinham esses 2 dias em comum. E isso foi algo gradativamente considerado até mesmo uma heresia dentro do cristianismo. Depois nós temos também aquilo que Eusébio de Cesareia nos fala a respeito da instituição dos apóstolos, que seria um outro livro também que se pensou talvez em colocar no Novo Testamento, mas que deveria ser muito provavelmente rejeitado. Essa instituição dos apóstolos, ela também é uma das epístolas que quase fez parte talvez do Novo Testamento e era uma das epístolas mais grandes que nós temos como um dos livros apócrifos. Também tem vários ditos morais, ela também possui várias visões de Jesus que ele transmitiu aos seus apóstolos. Ela também era uma epístola, algo muito interessante, essa epístola Instituições dos Apóstolos, que ela era contra o gnosticismo e contra o adocionismo e também o docetismo, que fazia parte de algumas comunidades cristãs durante o século II, principalmente. Aqui sobre a questão do docetismo também cabe salientar que existiam algumas correntes de cristianismo que acreditavam que Jesus de Nazaré, na verdade, ele não deveria ser considerado como uma pessoa física de carne e osso que estava ali, mas que, na verdade, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, era apenas uma ilusão. Então, toda a ideia de morte na cruz que ele teve, na verdade, ele não sofreu, porque era como se o corpo dele, ou ele mesmo, fosse um tipo de fantasma. E o interessante dessa epístola, Instituições dos Apóstolos, é que ela combatia também esse tipo de ideia. Mas o problema que fez, talvez foi o principal problema, que fez com que ela não entrasse no Novo Testamento, porque ela previu que Jesus de Nazaré deveria voltar cerca de 150 anos depois de sua morte. Então, talvez ali por volta do ano 170, 180. E passando essa data, Jesus de Nazaré não voltou, e nós vemos aí que então ela foi rejeitada de ser colocada no cânon do Novo Testamento. E um último livro também, que Eusébio de Cesareia faz citação nesse pequeno trecho que nós lemos, é a respeito do Evangelho dos Hebreus, que é também um evangelho muito interessante. Esse evangelho, segundo pesquisas de historiadores modernos, tanto é que nós temos algumas citações em muitos dos escritores mais proeminentes da igreja durante o segundo e terceiro século que nos fazem citações do Evangelho dos Hebreus, nós podemos então concordar, e tem-se isso como quase um consenso geral entre os historiadores, em que o Evangelho dos Hebreus ele provavelmente não tem relação com os evangelhos sinóticos. E ele poderia, se caso fosse redescoberto esse evangelho, nós não temos o texto de uma forma integral, mas ele poderia talvez nos trazer informações importantes que remontam possivelmente ao Jesus de Nazaré histórico. Esse Evangelho dos Hebreus ele era um evangelho que foi escrito em grego. Ele provavelmente era um evangelho utilizado por judeu-cristãos na parte ali do Egito Antigo e seria uma descoberta realmente importante. Então, algumas coisas, por exemplo, que nós vemos de diferente no Evangelho dos Hebreus é que, por exemplo, considera que a mãe de Jesus, uma teologia diferente,
é o Espírito Santo. Isso porque o termo Espírito Santo, vindo do aramaico do hebraico, ele tinha uma terminologia feminina. Então isso significa que o Espírito Santo seria a mãe de Jesus de Nazaré. Outras coisas também que nós vemos no Evangelho dos Hebreus, e que também eram evangelhos que eram utilizados por outros grupos judeu-cristãos, por exemplo, o Evangelho dos Ebionitas e o Evangelho dos Nazarenos, apesar de que esses outros evangelhos não são citados por Eusébio de Cesareia, mas historiadores também pensam se os Evangelhos dos Hebreus não seria algo parecido com o Evangelho dos Nazarenos ou com o dos Ebionitas, ou se são 3 evangelhos distintos ou 2 distintos. Nós não temos exatamente como afirmar a relação que existem entre esses evangelhos judeu-cristãos, justamente por falta de evidências históricas que nós temos. Mas uma das coisas que também esses evangelhos não tinham era a questão da genealogia de Jesus de Nazaré, porque muitos dos judeu-cristãos, que eram judeus em tudo, eles guardavam toda a lei mosaica, consideravam o sábado como dia de guarda, não comiam comidas que fossem impuras, segundo a lei de Levítico 11, eles eram judeus natos, com a única diferença de que tinham uma crença em Jesus de Nazaré, seja como Messias ou seja como um profeta apocalíptico do final dos tempos. Esses evangelhos eles também tinham uma característica voltada à teologia do adocionismo, que considerava que, na verdade, Jesus poderia ser considerado filho de Deus apenas no momento do seu batismo. Então, esse evangelho seria interessante pelo fato de poder remontar alguma tradição direta ou apostólica ou de Jesus de Nazaré histórico que, infelizmente, ele não chegou integralmente até nós, mas é algo bem curioso também. E provavelmente ele não fez parte também desse compêndio do Novo Testamento porque doutrinas que se tinha no Evangelho dos Hebreus eram contra a doutrina da Igreja Maior, que era a Igreja Romana. Então, por isso é que ele foi rejeitado, apesar de ser utilizado ainda por muitos escritores eclesiásticos proeminentes durante o século II, século III e até mesmo ainda no século IV, quando esse evangelho existia. Então, dando sequência agora no livro de Eusébio de Cesareia, livro 3 e capítulo 25, ainda temos mais alguns livros apócrifos que são interessantes de nós observarmos, que são livros que Eusébio coloca na categoria de ímpios, completamente fantasiosos, que deveriam ser heréticos e não lidos de forma alguma. Então vamos ver quais são esses livros, lendo um pouco mais ali nesse texto importante de Eusébio de Cesareia. Assim, teremos condições de conhecer esses livros e os citados pelos hereges, sob o nome dos apóstolos, contendo livros como os Evangelhos de Pedro, Tomé e Matias, e outros além desses, ou contendo os Atos dos Apóstolos de André, João e outros, dos quais nenhum daqueles escritores da sucessão eclesiástica dignou-se a fazer alguma menção em suas obras. E, de fato, o caráter e o estilo em si é muito diferente do dos apóstolos, e os sentimentos e o propósito dessas coisas que são neles apresentadas, desviando-se ao máximo da ortodoxia sadia, provam, evidentemente, serem ficções de homens heréticos, de modo que não devem ser alistados entre os livros espúrios, mas completamente rejeitados, como totalmente absurdos e ímpios. Então aqui Eusébio de Cesareia nos dá primeiro de tudo a informação sobre um evangelho chamado Evangelho de Pedro. E aqui esse evangelho os historiadores consideram que ele poderia ser muito interessante porque também é um evangelho antigo que poderia trazer informações sobre o desenvolvimento da igreja cristã primitiva, que infelizmente, devido a ele não entrar para o Novo Testamento e ser rejeitado, não acabou chegando até nós nos dias de hoje como nós realmente gostaríamos, a não ser por certas ideias que foram mencionadas por pessoas que entraram em contato com esse livro. Então, historiadores ainda perguntam se talvez ele não teria alguma tradição histórica importante. Mas o que nós sabemos é que o caráter desse Evangelho de Pedro, e é o que provavelmente fez com que ele fosse rejeitado também, é porque a teologia dele também era contrária à igreja romana, como por exemplo a ideia de que Jesus era tipo um fantasma, que ele não estava de carne, como eu expliquei anteriormente, que era a ideia dos docetistas. E também muitos desses evangelhos eles tinham essa ideia do gnosticismo, então que considerava que determinadas verdades que foram reveladas apenas um ou outro apóstolo eram que, na verdade, conduziam a pessoa a uma correta compreensão do mundo ou uma correta compreensão sobre a verdade. A verdade, então, estaria, escondida dos demais cristãos e eram os gnósticos, apenas os grupos específicos que teriam essa verdade que eles afirmavam, então. Um outro evangelho também que é mencionado por Eusébio de Cesareia nessa lista é o Evangelho de Tomé.
E algo que é muito interessante sobre o Evangelho de Tomé é porque nós conseguimos redescobrir esse Evangelho. Ele foi descoberto em 1945 no Egito, num lugar muito próximo de Nag Hammadi. É por isso que é chamado até mesmo de o Compêndio da Biblioteca de Nag Hammadi, porque foram descobertos vários outros livros de cristãos primitivos escondidos lá. Então, cristãos do 2º e 3º século estavam ali. Boa parte desses livros que foram descobertos nessa que é hoje chamada de Biblioteca de Nag Hammadi, eles têm proveniência dos gnósticos. É claramente textos que têm essa proveniência do misticismo cristão gnóstico que existia naquele período de tempo. Mas o Evangelho de Tomé ele é um pouco diferente do gnosticismo. Ele, até mesmo alguns historiadores consideram que ele não se encaixaria no gnosticismo, ou talvez deveria ser chamado ainda de talvez um proto-gnóstico. E o interessante desse evangelho é que ele possui vários logia, ele possui vários ditos de Jesus de Nazaré, um pouco mais de 100 ao todo. E muitos destes logia de Jesus, eles são muito semelhantes ao que nós temos nos evangelhos sinóticos. E isso dá a entender que possivelmente alguns ditos que não estão nos evangelhos sinóticos podem ser palavras genuínas de Jesus de Nazaré com poucas alterações. E existem duas dessas palavras, ou duas dessas partes do Evangelho, dois destes logia, que são ainda muito discutidos pelos historiadores como tendo talvez uma proveniência do Jesus de Nazaré histórico. Até mesmo um dos historiadores que concorda muito e faz bastante estudo sobre o Evangelho de Tomé é um historiador dos Estados Unidos chamado John Dominic Crossan. Até mesmo ele tem alguns livros aqui em português, como A Busca pelo Jesus Histórico e também As Origens do Cristianismo. São dois livros bem volumosos e bem interessantes de se fazer a leitura e que foram livros também que contribuíram até mesmo para o meu TCC na graduação de História sobre as relações entre o judaísmo antigo e o cristianismo primitivo, que quem quiser também se aprofundar nesses livros, eu vou deixar também aqui listado como referências aqui embaixo nesse vídeo para quem quiser comprar. Também eu recomendo que façam uma compra desses livros na chamada estante virtual, porque daí vocês conseguem ele com um preço bem mais camarada, digamos assim, um pouco mais abaixo daquilo que se comprasse o livro novo, porque seria muito mais caro e o conteúdo é, na verdade, aquilo que interessa. Eu mesmo gosto e não tenho problema nenhum com livro usado, é muito mais barato e estou ali com o conteúdo. Todos os livros que eu comprei, a grande parte deles são livros usados da estante virtual, que eu recomendo para se vocês quiserem adquirir também. Agora sobre esse Evangelho de Tomé, ele é um evangelho que ele é tão interessante de nós estudarmos para poder fazer uma reconstrução possível, talvez, do Jesus de Nazaré histórico, que eu também vou dedicar aqui no canal um vídeo para nós explorarmos apenas o Evangelho de Tomé, que é um vídeo que eu pretendo lançar depois que nós examinarmos a respeito dos evangelhos sinóticos e talvez também depois do Evangelho de João, que possui uma cristologia mais elevada do que os sinóticos. Então nós vamos estudar também sobre Tomé, bem como também, se ainda muitos de vocês não estiverem familiarizados com essa terminologia, Jesus de Nazaré histórico, alguns podem pensar, mas então os sinóticos ali, os evangelhos não têm o Jesus de Nazaré histórico? Aí eu vou explicar também futuramente para vocês com mais detalhes quais são as diferenças entre o Jesus de Nazaré histórico e aquilo que alguns historiadores procuram chamar de o Cristo da fé. E também nós vamos compreender nesse compêndio que compreender essas diferenças entre o Jesus de Nazaré histórico e o Cristo da fé não é algo que necessariamente vai contra a fé cristã. Muitos dos padres católicos, bastante tradicionais, eles ainda têm essa ideia, eles sabem dessa diferença que existe, e não é algo que vai contra a fé cristã necessariamente. Então, desde que seja interpretado das formas corretas. E eu vou explicar isso com bastante detalhe para vocês um pouco mais à frente aqui nos nossos vídeos. O caso é que é necessário nós entendermos primeiro alguns assuntos sobre os sinóticos para depois nós compreendermos sobre essa busca do Jesus de Nazaré histórico também. Então, passando do Evangelho de Tomé, o próximo evangelho que Eusébio de Cesareia nos dá também é um evangelho chamado o Evangelho de Matias. Já esse Evangelho de Matias, ele não tem muitas características históricas que seriam úteis para o historiador moderno. Ele é um evangelho que boa parte dele é um evangelho gnóstico. Então, como ele foi concebido ali por volta do século II, não tem lá muitas referências úteis que remontem ao Jesus de Nazaré histórico, mas sim foi concebido mais com o objetivo de defender doutrinas específicas de grupos cristãos gnósticos e místicos que haviam naquele tempo. Eusébio de Cesareia também nos fala a respeito de um outro livro chamado Atos de André,
que também é um livro gnóstico, e o curioso desse Atos de André é que ele condena o casamento. Então, por exemplo, alguns desses grupos gnósticos, eles consideravam que o casamento deveria ser algo totalmente proibido, porque a pessoa ela deve somente viver de uma forma espiritual plena, então qualquer contato com prazeres do mundo seria algo proibido, então alguns desses grupos gnósticos tinham. E também aqui cabe uma outra nota de rodapé, que os gnósticos eles eram tão diversos de pensamento, enquanto alguns grupos mantinham uma certa distância de tudo aquilo que fosse físico ao extremo, outros grupos gnósticos também eles mantinham contato extremo com aquilo que fosse corporal e terreno. Então existia até mesmo em alguns grupos gnósticos vários ritos que envolviam práticas sexuais das mais bizarras que se pode imaginar, que faziam parte também desses grupos místicos. Então, para nós compreendermos aí que os gnósticos eram realmente de um extremo a um outro, existiam muitos e muitos grupos. E conforme eu mencionei com vocês no início da nossa aula de hoje, segundo as fontes que nós temos históricas datadas do final do quarto século, o número de gnósticos diferentes era mais de 60. Tanto é que o número de apócrifos e muitos apócrifos desses evangelhos e escritos do Novo Testamento, eles superam até o número de 100. Então, eram realmente uma diversidade de cristianismo muito intensa que existia entre o século II e III, e muitos deles faziam parte desse misticismo cristão que era chamado de gnosticismo. Eusébio de Cesareia também na sequência nos fala a respeito de Atos de João. Esse Atos de João ele já tem um interesse histórico um pouco maior, porque ele pode também remontar, se nós encontrássemos mais a respeito deles, a alguma tradição antiga. O problema é que muitos desses livros, apesar de que alguns chegaram para nós em tradução nos dias de hoje, mas boa parte deles foram destruídas após o Segundo Concílio de Nicéia, que houve em 787. Então, que todos eles que se tinham em mãos as cópias deste livro de Atos de João, elas foram destruídas no século VIII, então ali, ano 787. Então, infelizmente, muitas coisas acabaram se perdendo e muitas obras valiosas de uma perspectiva histórica, que seriam valiosas para os historiadores de hoje, acabaram se perdendo com o tempo. Mas aqui, então, cabe salientar apenas como último que Eusébio de Cesareia ele justamente não menciona todos os livros apócrifos. A quantidade de livros apócrifos é muito, muito maior do que essa. Conforme também eu mencionei a vocês, nós temos mais de 100. Ao menos uma das listas que eu peguei, eu contei manualmente quantos que tinham ali de apócrifos, eu contabilizei 106, mas é possível que existam ainda muitos mais. Por exemplo, um dos livros que eu utilizei como referência para pesquisas aqui no canal, que também vai estar aqui embaixo, que eu utilizei como referência para essa aula, listava uma quantidade de apócrifos em 60, que é justamente o Dicionário Enciclopédico da Bíblia, também uma obra muito valiosa para quem quiser adquirir e possivelmente também consegue encontrar lá na estante virtual. Mas o que cabe aqui salientar de principal é que a maioria desses evangelhos que são apócrifos, eles não têm uma contribuição muito grande para a pesquisa do Jesus de Nazaré histórico, bem como dos primeiros apóstolos. A importância maior histórica desses evangelhos e desses escritos apócrifos, bem como de Atos, dentre outros, que são colocados como tendo proveniência dos apóstolos, que na verdade eles não são, eles são datados do segundo século, e o interesse deles é mais para nós compreendermos a diversidade do cristianismo nesse período de tempo entre o segundo e o terceiro século. Então eles não são muito valiosos para nós compreendermos outras tradições que vieram de Jesus, como por exemplo pequenas exceções, como é o caso do Evangelho de Tomé, mas é uma das exceções que nós temos. A grande parte deles realmente foram elaborados com base naquilo que nós já temos no Novo Testamento, isso é, os evangelhos sinóticos que nós temos ali e também o Evangelho de João. Aqui cabe salientar também que muitas vezes a mídia ela explora bastante essa coisa de evangelhos apócrifos, como por exemplo, houve vários documentários no National Geographic que se utilizou bastante do Evangelho de Judas, Maria Madalena, como se Jesus de Nazaré fosse casado e coisas assim. E as mídias elas justamente utilizam essas histórias que vão muito além das ideias que nós temos no cristianismo normativo, porque principalmente as pessoas amam a questão de teorias da conspiração. Então é algo que dá muita visualização e traz muito dinheiro também para essas empresas. Mas não necessariamente isso nos traz informações históricas valiosas. São, na verdade, contos e literaturas que surgiram muito depois de Jesus de Nazaré e às vezes baseadas nos próprios evangelhos. Então,
para a questão histórica de Jesus de Nazaré, a preciosidade delas não é lá muito grande. Tanto é que os historiadores dos dias de hoje, eles se utilizam principalmente para poder elaborar uma biografia possível, talvez, de Jesus de Nazaré ou dos primeiros apóstolos, principalmente naquilo que nós temos dentro do Novo Testamento. Porque, de uma certa forma, os cristãos que escolheram este Novo Testamento, com os 27 livros, eles tinham uma certa razão que realmente tem um respaldo histórico, em que, de fato, os sinóticos e o Evangelho de João são os escritos mais antigos que chegaram a nós. Talvez existiriam outras traduções, como nós vemos no Evangelho de Tomé, ou talvez ainda em algum outro evangelho que serviu de base para formar o evangelho sinótico, como por exemplo o evangelho hipotético Quelli, que é o evangelho Q, mas boa parte desses escritos já estão ali contidos nos sinóticos. Então, boa parte dos historiadores se utilizam daquilo que já está no Novo Testamento. Os apócrifos, a utilidade principal deles é para nós compreendermos o cristianismo e sua diversidade depois, ao final do primeiro século e início do segundo. Aqui também cabe salientar que existiram outros livros que Eusébio de Cesareia acabou não mencionando, como por exemplo a Epístola de Clemente, que ele escreveu, o primeiro Clemente aos Coríntios, em que também quase entrou para o cânon do Novo Testamento, tanto é que algumas igrejas chegaram a aceitar. E existe também uma segunda Epístola de Clemente, que na verdade não é de Clemente, que também foram aceitas dentro do Novo Testamento por alguns cristãos, apesar de elas não remontarem exatamente aos apóstolos, mas serem de um bispo de Roma, mais ao fim do primeiro século. E tem uma importância significativa para nós também compreendermos os desenvolvimentos do cristianismo nesse período de tempo. Agora, sobre todos esses assuntos, obviamente é algo que nós vamos ainda estudar mais a fundo em nosso curso aqui de História do Cristianismo, em vídeos futuros ainda que virão, sobre essa delimitação temporal do cristianismo entre o final do primeiro século e o início do segundo. Antes ainda nós temos muita estrada pela frente dentro do próprio Novo Testamento, em que vamos explorar cada um desses escritos individualmente e o que os historiadores têm a falar a respeito deles, que são ideias muito preciosas para nós darmos continuidade então na nossa história. Com isto, eu agradeço muito a todos os estudantes que acompanharam o vídeo até aqui, a nossa aula de hoje. Foi uma aula um pouco menor do que a anterior sobre o desenvolvimento do cânon, que realmente era uma aula que tinha mais detalhes históricos, ela foi um pouco mais densa, mas também muito importante. E também aqui por final, quero muito agradecer a todos